O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Hoje, dentro do calendário litúrgico, apesar de nós, aqui no Brasil, termos comemorado a ascensão de Jesus aos céus no domingo passado, hoje está fazendo 8 dias dentro do calendário que Jesus foi para o céu. Voltou para a eternidade. Missão cumprida, né? Há 8 dias atrás ele estava ali com os apóstolos, reunidos, se despedindo deles, subindo para o céu. E ali no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos diz que uma nuvem o encobriu, e a partir daquele momento os apóstolos passaram a não vê-lo mais, como eles tinham visto Jesus antes da sua morte e depois da sua morte. Viram Jesus com o seu corpo humano, sem ser glorificado, e depois passaram a vê-lo com o corpo glorificado. E aí Jesus sobe para o céu, senta à direita do Pai, que é o que nós professamos na nossa fé. Essa semana toda nós estamos vivendo esse pedacinho da profissão de fé, que Jesus subiu aos céus e sentou à direita do Pai. Ele está lá agora, rezando. Ele continua nesse grande papel dele de interceder diante do Pai por cada um de nós. E nessa oração sacerdotal de Jesus, que é o capítulo 17, que hoje nós vamos terminá-lo, né? Amanhã nós entraremos aqui no capítulo 21, também do Evangelho de São João. Mas hoje, nesse final, nós vemos ainda Jesus nessa intercessão, ele pedindo. Nós já vimos aqui que ele pediu para que nós fôssemos um, e hoje aqui é a continuação. Ontem eu fiz a meditação para vocês, para compreender o que significa essa unidade entre nós.
Ele falou que o mundo iria nos odiar, assim como ele foi odiado. Então ele pede ao Pai que, diante desse mundo que se opõe a Deus, que se opõe ao Pai, que vão perseguir e vão odiar os seguidores dele, que o Pai dê força, né? Que o Espírito Santo venha e dê força. Agora, hoje, ele faz uma oração também que é de suma importância, que às vezes não é tão bem falado nas homilias, né? Se fala de tudo, não sei se os pregadores têm medo, né, dessa questão, então não se fala, fala-se mais de outras coisas. Veja o que é que Jesus está dizendo. Ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, ou seja, aqueles que abriram o coração, que se converteram, que foram batizados. Ele primeiro está se referindo também aos apóstolos, mas de uma maneira geral ele está falando para toda a igreja. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amaste antes do universo. Então, o que é que Jesus está dizendo? Agora que ele está à direita do Pai, ele está pedindo ao Pai que nós também estejamos lá. Tem alguns momentos aqui no próprio Evangelho de São João que Jesus vai dizer assim que ele veio para nos dar a vida eterna. O sacrifício dele na cruz é por causa disso, é para nos dar a vida eterna. Como ele disse ontem, né? Eu não sou deste mundo, como eles também não são deste mundo. Aqui está o sentido da nossa vida. Um dia nós fomos concebidos ali na barriga dos nossos pais, para que um dia nós pudéssemos ir para o céu. Nós estamos apenas aqui de passagem. É um tempo, é um período, né? E Deus, ele quer o céu povoado. Ele quer o céu cheio de filhos. E aqui eu quero alertar, né, os casais. Que parece que tem muitos casais que não compreenderam a função deles de casados. A função do casal é ter filhos, é gerar filhos. Às vezes a gente encontra por aí casais que estão fazendo o método natural, porque é natural, né? Aí acham que porque é natural, aí eles têm aquele relacionamento sexual somente quando a mulher está infértil, porque eles acham que agora não é o momento deles terem filhos. Olha, depois que se casa, é o momento. O momento antes do casamento, não. Mas na hora a partir do momento que se casa, agora sim. Por exemplo, o casal que está em condições de ter filhos e eles estão evitando de ter filhos, usando até o método natural, eles estão pecando, estão caindo em um pecado gravíssimo, é um pecado grave. Gravíssimo esse pecado. Porque, primeiro, Deus disse: crescei e multiplicai. Segundo, Deus necessita dos casais bem casados na igreja para que gerem filhos para Ele. Aí o casal, ele vai evitando de ter filhos, porque eles se propuseram a ter filho daqui a 1 ano, 2 anos. Bem, quem foi que disse que esses casais vão ficar vivos até 1 ano? Quem tem garantia?
Aí tem mulheres por aí que ficaram viúvas e homens que ficaram viúvos porque não quiseram ter filhos, então ficou viúvo, perdeu, morreu, nem geraram. Aí vai fazendo com que o útero se torne infértil. Porque o útero, ele precisa ser fértil. E a fertilidade do útero consiste nisso, é ter o filho. Quando o casal se propõe a não ter filhos, eles estão dizendo, eles não estão abertos à vida. Eles não estão abertos a gerar. Isso é um pecado gravíssimo. Não, mas eu estou usando o método natural que Deus permite. Bem, o método natural é permitido, e isso é ensinamento da igreja, viu? Ele é permitido em situações que a mulher está doente, que o médico disse agora não se pode gerar, ou porque o homem, de repente, tem alguma situação, aí se usa o método nessa intenção. Mas estão bem, está tudo certinho, e não querem. Tem até uma situação que, às vezes, eu fico me perguntando, né? Se fala por aí de questões de adaptação. O que é adaptação? Depois que disse, eu te recebo como minha esposa e meu esposo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida, não tem mais adaptação, já está adaptado. Porque quando se fala de adaptação, significa assim, olha, a pessoa está numa situação que pode ser que ela não se adapte. Então, se ela não vai se adaptar, então é melhor não fazer aquilo. Vamos dar um exemplo para nós aqui da comunidade, né? De repente, o conselho remaneja eu para a Antártida, que é muito frio lá, e eu tenho um problema, né, com o frio. Eu fico com o corpo todo empolado. Aí o conselho chega, me remaneja para lá, eu digo, olha, eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma alergia muito grande. A frieza, o meu corpo fica cheio de coisas. Aí o conselho diz assim, então tá bom, você vai a si mesmo e vamos ver. Vamos ver se você se adapta. Aí, tudo bem, aí eu vou. Chego lá, em menos de um mês, meu corpo já está todo, não adaptei. Então, volta. Agora, o casal que já está casado, não tem como eles dizer assim, eu vou me adaptar. Adaptar o quê? Não tem mais jeito. Já está casado. Eu sei que pode ter situações particulares ali, que os dois vão ficar brigando e tal, mas se resolve com perdão. Se resolve com humilhação, se resolve com conselho, pedindo a um sacerdote, mas adaptar-se, não tem adaptação, não. Bem, entrei nesse detalhe para nós entendermos, né? Que quando Jesus está dizendo, Pai, aquele que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Cada pessoa que vai nascendo é uma alegria para Deus. Mais um filho que vai ficar comigo no céu. Mais um filho que vai viver todas as graças do sangue que meu filho derramou na cruz para um dia estar comigo. Pai, que cada um esteja comigo. Que você esteja, que eu esteja, que nós estejamos com Ele lá na eternidade. E isso deve ser um desejo no nosso coração. Nós precisamos desejar ir para o céu, porque nós fomos criados para lá. Então, se nós fomos criados para lá, esse desejo de eternidade deve existir dentro de nós. Mas, hoje em dia, há um medo de se falar disso,
Nós queremos que Jesus venha, mas nós não queremos ir. Nós queremos adorar Jesus aqui na terra, mas nós não queremos ir para a felicidade eterna que é lá. Primeiro, porque nós não somos incentivados. Segundo, porque é uma questão de fé, nós não sabemos se realmente existe esse tal de céu, como se fala. Então, é melhor eu ficar aqui, sim, servindo a Deus, sendo de Deus aqui, mas para lá ainda não. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer e tal, e fica nessa e não se deseja. Os santos desejaram. Por que os cristãos de hoje não desejam? Precisamos pedir muito ao Espírito Santo que Ele nos conceda essa graça do entendimento do que significa estar com Deus lá, para que nós criemos dentro de nós este desejo. Então, na última ceia, Jesus olhando para os apóstolos e lembrando de todos aqueles que viriam depois, Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Agora tem uma coisa, ao mesmo tempo que Deus deseja que nós estejamos com Ele lá, a entrada lá não é fácil, não. Não é fácil. O pecado é um grande obstáculo para nós entrarmos lá no céu. O mundo é um grande obstáculo para nós entrarmos no céu. E nós mesmos somos um grande obstáculo para nós entrarmos lá. Então, esse mundo visível nos atrai. E nos atrai demais. Aí, pelo fato desse mundo nos atrair, nós nos apegamos a ele. E o fato de nos apegarmos a ele, nós não queremos soltá-lo. Eu me lembro que a minha irmã, né, que já tem 7 anos, que ela faleceu, ela estava lá na UTI, né? Eu fui lá e eu via que a minha irmã, ela já estava na hora dela ir, mas ela não ia. Não tinha mais jeito para minha irmã ficar aqui. Mas eu percebia que minha irmã, ela tinha um apego à minha mãe. Porque quem cuidava da minha mãe era ela. Nós somos em 4 pessoas, né? 3 homens, uma mulher. Ela não era casada, mas também não estava chorando porque não casou. Estava feliz na vida, para ela era tranquilo. Mas minha irmã cuidava da minha mãe. Então, quando eu cheguei lá, né, eu já tinha dado a unção dos enfermos para minha irmã, né, eu já tinha ido ali no hospital várias vezes, a gente vai vivendo aquele clima lá de tensão, né, que toda hora vai lá para o médico, aí é instável, é instável, é estável, é instável, que fica só essa palavra aí. E muitas vezes ninguém sabe o que é instável, o que é estável, mas está instável, é aquela coisa lá. Às vezes fala uma palavra técnica que ninguém entende. E aí eu fui lá, eu falei no ouvido da minha irmã. O nome dela é Ademaria, né? Era Ademaria. Nós chamávamos de Adezinha. Aí eu disse: Adezinha, pode ir. Nós vamos cuidar de mãe. Pode ir. Aí, quando foi 10 horas da noite, ela foi. Foi para onde? Para onde Jesus disse: Pai, aquele que me deste, como a Ademaria, eu quero que ela esteja comigo, aonde eu estiver.
partir daquele dia, minha irmã já não pertencia mais a este mundo. Se ela foi para o purgatório, eu não sei, ainda continuei rezando. Quando entramos no Ano Santo, aí eu passei lá pela porta da misericórdia, pronto. Não rezo mais pela alma da minha irmã, não. Porque era indulgência plenária, então. Estava no purgatório e entrou no céu. Mas ela foi para onde Deus queria. É lá que Deus nos quer. E nós, católicos, precisamos ter essa sensibilidade de entender assim, quando chegou a hora, chegou a hora. Não vamos nos desesperar, porque está indo para um lugar muito melhor do que esse planeta que se chama Terra, que é lindo, mas é para ir para um lugar muito mais lindo do que esse, muito melhor do que esse. Viver a vida em Deus não tem coisa melhor, mas viver a vida em Deus e com Deus lá no céu. Aí agora eu me lembro de São Luís Gonzaga, né? Você já sabe da história dele, mas vou só relembrar. E isso tem na liturgia das horas, no ofício das leituras, no dia lá de São Luís Gonzaga. Parece que agora no mês de junho, me parece. Mas eu não me lembro a data, né? Ele era um jesuíta, um jovem jesuíta, seminarista, estudando para ser padre. E em Roma, começou ali na Itália, né? Não somente em Roma, mas na Itália, a peste, essa peste que é a de hoje é o coronavírus, teve a outra peste de lá, né? Eu não me lembro qual foi. Mas estava dizimando todo mundo também, como está dizimando hoje. E ele, né, como um bom cristão, um bom católico, um seminarista que queria ser sacerdote, ele se sentiu impelido a cuidar dos pestilentos. Então ele ia lá para cuidar. Mas pegou a peste. E aí é que eu acho o bonito, né? Olha como é que é o homem de Deus, aquele que quer estar com Deus, aquele que pede que o pedido de Jesus aconteça na vida, né? Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo. Aí ele manda uma carta para a mãe dele. E ali no ofício das leituras, lá está essa carta que ele envia para a mãe. Ele diz assim: mãe, peguei a peste. Então ele tinha certeza que ele ia morrer. Aí ele fala para a mãe: mãe, quando a senhora vê o meu corpo no caixão, não fica se escabelando, não fica brigando com Deus, até mesmo porque eu sou jovem, de repente a senhora poderia dizer assim: por que Deus levou meu filho tão novo? Não, mãe, nada disso. Eu quero que a senhora se alegre, porque, mãe, eu vou estar no céu. E quando eu estiver lá, minha mãe, eu estarei aguardando a senhora. Para nós, aí sim, nós convivermos com o Pai. Vivermos com Jesus, com Nossa Senhora, com os outros santos. Aqui já é acréscimo meu, né? Não está lá, mas se deduz que é assim, né? Junto com o Espírito Santo. Mãe, eu estou indo. E foi. Não teve negócio não de... Aí Deus foi lá e interviu e agora ele... Não, ele morreu mesmo. Morreu querendo ser padre. Olha, esse rapaz, ele ia ser um bom padre, viu? Sabe aquele padre, talvez até acima do nível de São João Maria Vianney. Estou aqui brincando, mas só para... Mas Deus chamou, levou antes. Foi para lá. E o bonito, né? Terminando... Santa Mônica, mas é um estouro, Santa Mônica, depois de rezar tanto pela conversão de Santo Agostinho,
Aí ela diz assim, agora, meu filho, ela conversando com ele, meu filho, não tem mais motivo para eu ficar aqui, meu filho. Para que ficar aqui? Já rezei, você já se converteu, você já é um homem, já é até bispo. O que é que eu vou fazer mais aqui? Cumprir minha missão. Eu não tenho mais, está vendo? Os santos, como eles não se apegam mesmo a esse mundo, né? Eu não tenho mais o que fazer. E aí começou a surgir uma doença com ela lá. Aí ela disse, meu filho, agora o que eu quero é o céu, meu filho. E como você é bispo, você faz uma coisa para mim? Quando eu estiver lá, quando eu for, porque de repente pode ser que eu passe no purgatório, você reza muitas missas para mim, viu, meu filho? Reza muitas missas. Passados uns dias, ao sovou. E foi para a eternidade. Missão cumprida. Está vendo? Essa luta nesse mundo contra o pecado e tudo mais, e a pessoa, esse ar de vitória. Eu não sei se você já disputou alguma coisa, né? Um futebol, sabe lá, alguma coisa aí que você disputou e no final de tudo você foi lá para o pódio e todo mundo bateu palmas e você ali todo feliz porque você venceu. Mas para você ter vencido, você teve que fazer muito exercício físico, teve que fazer muita coisa, evitar muita coisa para poder ganhar. E aquele ar de vitória, a gente fica tudo orgulhoso ali, né? Ali em cima, assim, todo mundo batendo palmas. Você é meu fã, não sei o quê, você é demais. Olha que coisa maravilhosa. Só que aqui a nível humano, imagine isso na eternidade. Santa, aquela do diálogo, Santa Catarina de Sena, né? Que escreveu aquele livro, O Diálogo. Aí ela fala que quando uma pessoa morre e vai para o céu, aí ele entra no céu, os santos, né? Assim, tudo um de um lado, tudo do outro, a pessoa vai passando pelo meio, os santos tudo batendo palmas, como dizendo, vitória, vitória, vitória. E a pessoa entra todo cheio. Bem que essas simples palavras minhas possa levar você ao pleno conhecimento disso. Porque eu já falei aqui muitas vezes, vou continuar falando. Um católico que não deseja o céu é um católico pagão. Porque o pagão não acredita no céu e tem medo de morrer. Mas o católico que crê, ele não tem medo de ir, porque ele sabe, porque a alma dele deseja tanto o amado, que ele diz, me leva, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.